Olá a todos, voltamos para mais uma aula e hoje, continuando o conteúdo de equilíbrio ácido básico. Na última aula nós vimos o equilíbrio básico e nós vimos o começo e a constante de autoionização da água. Hoje a gente vai começar a falar sobre, a gente vai abrir um pouquinho mais aquela constante, aquele Kw, que representa basicamente a concentração de H+, e a concentração de OH-. Esse é o nosso Kw, não é isso? Ele basicamente nos diz o seguinte, que no meio da água, a sua constante vai ser igual à multiplicação dessas duas concentrações. Só que, gente, se for para lembrar aqui uma coisa, essa constante que nós vimos, que ela depende da temperatura. Ok? Ela depende da temperatura. Então, esse valor aqui de Kw, ele vai sofrer alterações. E eu tenho que lembrar também que na água, essa concentração, na água pura, essa concentração de H+, e a concentração de OH- são sempre iguais. Então, beleza. Então, por enquanto, tudo show de bola. Só que, ei, presta uma coisa aqui. Sempre que a gente vê aquela noção de pH, porque com H+ vem do ácido, o OH- vem da base, né? Já tinha visto. Sempre que a gente tem a noção do pH, a gente tem a noção de um pH de uma sequência, de um valor que vai de 0 a 14. Mas, ei, isso aí só é válido para as condições padrão. As condições usuais, que são 25 graus Celsius. Então, a temperatura... Então, quando eu pego uma temperatura e modifico ela de 25 graus Celsius, o pH não vai ficar entre 0 e 14. Pode modificar. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado. Aquele pH de 0 a 14, aquela sequência, só é válida para 25 graus Celsius. Tem temperatura que o pH pode passar, por exemplo, ao invés de 0 a 14, ser 0 a 13. Sem nenhum problema. Pode acontecer. Então, tem que ter primeiro essa noção em mente, ok? Que o meu Kw não é o meu Kw, ele diz para mim essa multiplicação, e essa multiplicação não quer dizer que sempre vai ser 10 a menos 14, que é o valor do pH máximo, né? Que é o valor da soma dos dois. Pode sofrer alterações, ok? Bem, pessoal, a segunda coisa que eu quero falar com vocês, e aí adiantando um pouquinho, é o seguinte. Esse H+, ele representa a parte ácida da água, e o OH- representa a parte básica. Então, existe uma maneira de eu relacionar a constante da água com a constante do ácido e da base, que é a seguinte, ó, o Kw vai ser igual a constante do ácido vezes a constante da base. Lembrando que aqui agora, ó, toma muito cuidado que aqui eu estou falando de quando eu estou no mesmo sistema, o ácido base, porque, como a gente viu, nós falamos da teoria de ácido base de Arrhenius, que falava que um ácido era toda substância que libera H+ no meio e base substância que libera OH- no meio aquoso. Mas aqui no caso tem que levar em consideração ácidos e bases conjugados, que eu já começo a falar de teoria de Bronsted-Lowry, a teoria de Lewis. Eu tenho que pensar isso, ácidos e bases conjugados, ok? Para quem não lembra, vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar o NH3 e reagir ele com água, ok? Eu vou formar aqui o NH4+ e OH-. Ei, se for analisar aqui, ó, o NH3 recebeu um hidrogênio para formar o NH4. Então, isso aqui, e quando o NH4 vai virar o NH3, ele vai perder um hidrogênio. Isso aqui é um chamado par conjugado. Eu tenho um ácido e uma base conjugada, ok? Que no caso, eu tenho que lembrar sempre que o ácido de um par é aquele que pode doar elétrons, doar prótons, doar H+. E, no caso aqui, a água vai doar o hidrogênio para a amônia
E a hidroxila, para voltar a ser a água, vai ser a outra parte do par conjugado. Então eu teria dois pares conjugados aqui. Então quando eu vou calcular esse K e esse KB, eu tenho que pegar os pares conjugados. Eu não posso pegar, por exemplo, NH3, a constante do NH3 e a constante do OH-, por exemplo. Não posso. Eu tenho que pegar dos pares conjugados deles. Ok? Sempre tem que fazer isso. É uma situação que utiliza as teorias, os princípios de outros cientistas que a gente não está tão acostumado a utilizar, mas que é importante. Por causa de uma análise dessa reação aqui, é que nós poderíamos fazer uma análise desse tipo, que a constante da água é igual à constante do ácido vezes a constante da base conjugada a ele. Ok? Beleza, professor. Tu falou de KW, falou de KA, falou de KB e tudo mais, mas isso tudo que eu falei aqui vai ser levado a um ponto. Vai ser levado ao ponto de pH e pOH. pH e pOH que vocês já estudaram, vocês já sabem, que eu calculo o pH como sendo menos log da concentração de H+. Esse pH ele pode variar de 0 a 14. Lembrando que nem eu falei no começo da aula, que como isso aqui varia com a temperatura, esse 0 a 14 é quando eu considero 25 graus Celsius, e até o final da aula, quando eu falar 0 a 14, eu estou considerando 25 graus Celsius, ok? Só para não ficar me repetindo sempre. E eu tenho o pOH. Gente, como é que eu calculo o pOH? O pOH eu calculo parecido com o pH. Só que ao invés de usar a concentração do H+, eu vou usar a concentração do OH-. Ou seja, aqui eu tenho o potencial hidrogênio iônico e o potencial hidroxílico iônico. Uma coisa assim, deixa eu te dizer essa palavra. São valores que me dizem quão ácido ou quão básico um meio está. Porque nós temos sempre que lembrar uma coisa, todo meio ele tem concentração ácido e base, ele tem as concentrações de H+ e OH-. Agora, uma substância ela pode ser mais ácida, ou seja, ter uma concentração maior de H+, ou mais base, ter uma concentração maior de OH-. Mas nunca essa concentração, praticamente nunca essa concentração vai ser zerada. Ou seja, não vai existir OH- ou não vai existir H+. Pode acontecer da concentração desse outro ser muito baixa e se tornar irrelevante. Mas zerada é muito difícil acontecer. Beleza? E aí vamos lá. Quando eu estou calculando um dos dois, é importante dizer aqui, ó, que a soma pH e pOH, no caso, considerando, eu vou botar aqui mais uma vez, 25 graus Celsius, essa soma tem que dar 14. Ok? E o que quer dizer isso para mim? Vamos relembrar o que quer dizer pH e pOH. O pH de 0 a 7 é ácido, 7 é neutro e 7 a 14 é básico. Como é que eu faço a análise do pOH? Gente, o contrário. O pOH de 0 a 7 é básico. 7 é neutro. 7 a 14 é ácido. Porque justamente esse valor aqui que eu calculo do pH e do pOH tem justamente a ver com a concentração, com a quantidade que tem. Então, como eu tenho valor negativo aqui, é meio que fica o contrário. Quanto maior a concentração deles no meio, menor será esse valor, devido a toda a formulação aqui que você já conhece. Ok? Por isso, que é até meio estranho, né? pH, quanto menor, mais ácido. Mas a gente conhece realmente que pH é a medida de ácido, então por que é menor? É por causa da formulação, como eu calculo ela, que acontece isso. Ok, pessoal? Hoje um videozinho um pouco mais curto, porque era o final do capítulo. Não esqueçam, embaixo do vídeo vai ter algumas questões para vocês resolverem antes da aula. Tentem resolver ela para dar uma exercitada depois no momento síncrono. A gente se vê daqui a pouco e no próximo vídeo. Valeu, fui. Vou deixar um tempinho aqui para quem quiser dar um pause
e copiar o quadro, já que uns 3 segundinhos. Fui, pessoal!